Problemas e desafios de Caicó e da região do Seridó, com a participação de convidados especiais. No ar, Panorama Debate. 7h02. Nós ouvimos agora há pouco a entrevista aqui do secretário de Educação do nosso estado, Getúlio Marques. Não há ainda uma certeza se as aulas presenciais retornarão no dia 5 de outubro. É uma previsão, né? As escolas particulares e públicas e privadas estão preparadas para esse retorno, né? Como é que ele vai acontecer? É isso que nós vamos debater hoje aqui no nosso programa com os nossos convidados especiais. Padre Costa, ele é professor e diretor do Colégio Diocesano Seridoense, está aqui hoje representando as escolas privadas, e a professora e diretora da 10ª DIREC, Suenira, que vai falar em nome das escolas públicas. Padre Costa, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, pergunta que já faço: estamos preparados realmente para esse possível retorno das aulas presenciais no dia 5 de outubro, Padre? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Suenira. Bom dia, ouvintes do Panorama 95 da Rural FM. Caros ouvintes, caro Marcos, na verdade esta é a grande preocupação, porque não se trata propriamente somente de preparar a escola com tudo aquilo que um protocolo sanitário rígido, sério, nos oriente. A verdade é que muitas escolas, qualquer escola, pode ter condições de preparar o retorno. É um protocolo sanitário exigido pela Anvisa, exigido pela Secretaria de Educação, até aí tudo bem. O problema é que nós trabalhamos com crianças. Crianças têm o modo de ser dela, né? Nós vamos, por exemplo, fazer uma comparação, uma academia, ali só tem adultos, tem o protocolo e todo mundo chega e cumpre aquele protocolo, porque todo mundo é adulto e sabe se colocar. A criança, ela tem a espontaneidade, a naturalidade própria de criança, que não vai, digamos assim, nós não vamos conseguir fazer um grupo grande de criança cumprir determinados protocolos. Então, dizer que uma escola está preparada significa não compreender o que seja uma criança. Então, no caso, estamos vivendo aí incertezas. Na verdade, estamos vivendo incertezas. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, né? Você colocou como representante de escolas particulares. Na verdade, eu me coloco mais como diretor do Colégio Diocesano, porque nós sabemos que existe o Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Norte, do qual o Colégio Diocesano faz parte, e eu ouvi muito durante esta semana, aliás, durante esses últimos 15, 20 dias, que as escolas particulares estão querendo voltar às aulas, estão querendo o retorno presencial das atividades acadêmicas do ano letivo. E eu faço um parênteses, uma pergunta: quais escolas particulares? E aí eu coloco, o Colégio Diocesano não está nessa lista de que quer voltar a todo custo. Nós desenvolvemos um projeto organizado, prospectado de ensino remoto, tivemos avanços, tivemos mudanças e otimizações. E, nas circunstâncias que estamos vivendo, os pais do nosso colégio estão relativamente satisfeitos. Dentro daquilo, né? Não é 100% como seria presencial, mas dentro desse momento eu percebo uma satisfação pelo fato da escola estar chegando à casa do aluno e, ao mesmo tempo, o aluno está preservado, assim como também os nossos colaboradores, professores e funcionários, estarem preservados da saúde. E uma outra questão que eu não entendo, eu já coloco também de antemão, é como é que nós passamos março, abril, maio, junho, julho, agosto e aí setembro, aí para voltar em outubro. Passamos praticamente 9 meses, 8 meses parados. E de repente vamos achar que vamos salvar o ano letivo em 3 meses, colocando em risco todo um complexo gigantesco que é a educação e que é a saúde, o mais importante dos nossos colaboradores e das nossas crianças. Ok, Suenira, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. As escolas públicas estão preparadas para esse possível retorno no dia 5 de outubro? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Padre Costa. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95.
Não estamos, Marcos Dantas. Eu estou falando aqui das escolas estaduais, né? Das escolas estaduais, precisamente as circunscritas aqui na 10ª DIREC. Mas nós não estamos. A gente sabe que a educação pública, com relação à estrutura física e a demais possibilidades, precisa de muito avanço ainda. E numa situação como essa, a gente precisa preservar a vida dos estudantes, a vida dos profissionais de educação. E nós tivemos um impacto de vivenciar esse momento. É um momento novo, a gente tenta se adequar às situações, tentando preservar essa vida. E para a retomada, o Estado fez todo um estudo, né? Teve a orientação do comitê científico. Foram publicadas como rascunho as diretrizes para a retomada. Ela teve para consulta pública até o dia 24 de agosto. A gente está aguardando sair o documento oficial para que se comece a pensar nessa preparação. Então, as diretrizes, ela traz as dimensões normativo-pedagógica, que fala da normatização e fala do funcionamento pedagógico da escola, e ela traz a da biossegurança, que a biossegurança vai falar da questão sanitária, vai falar da questão da preparação de cada ambiente da escola. Então, desde a sala dos professores, desde a entrada com o porteiro e assim por diante. Então, esse preparo, ele demanda tempo, ele demanda logística sanitária, ele demanda uma reflexão sobre os próprios profissionais da escola. Os que têm comorbidade, eles não têm condições de voltar assim que a gente planejar esse retorno. Então, será um retorno gradual, que precisa ser muito bem pensado. Então, essa preparação leva tempo, né? Leva tempo, que é um tempo que a gente está tentando construir. Depois que essas diretrizes forem publicadas oficialmente, a escola vai estudar com sua equipe, e aí a gente vai precisar muito da intersetorialidade, porque a escola sozinha ela não vai dar conta disso. Então, lá onde ela está localizada, ela vai precisar do PSE, Programa de Saúde da Escola, né, dos integrantes do PSE, vai precisar também das pessoas que defendem os direitos das crianças e do adolescente, o Conselho Tutelar, os órgãos. Então, há toda uma construção conjunta para tudo isso. Depois que se pensar em tudo isso dentro da própria escola, né, quantos alunos vai poder entrar na sala de aula, a logística desde o portão, aí se pensa como esses alunos vão chegar até a escola. Para eles chegarem até a escola, muitos dependem de transporte. Como será o movimento dentro desse transporte? Então, eu concordo muito com as palavras de Padre Costa. Isso eu estou falando só da questão da logística, da logística dos protocolos. Mas aí depois, como é que vai ser esse convívio? Essas crianças, esses adolescentes, né? A vontade de dar um abraço. Uma criança, quando vê um professor, qual é a ação dela? Correr para dar um abraço, para matar essa saudade. E aí a gente não vai poder fazer isso. Então, e vão conseguir impedir isso? Justamente, não é? Então, assim, é muito pensar, cada escola pensar em sua localidade, tendo em mãos esse documento, e depois a escola fazer o seu próprio parecer. A gente tem condições de voltar, o que é que falta? E aí, o que é que falta, o poder público vai tentar chegar junto. E aí, depois de tudo isso, se pensar, vai ser possível isso ou não? Então, nesse momento, a gente não tem. Os decretos, eles precisam serem construídos, foi o que o nosso secretário fez, né? A gente tem um decreto que dura até 18 de setembro, e como ele falou, vai sair o outro até 5 de outubro, e durante todo esse momento se vai se pensar, porque também a gente não pode ficar de braços cruzados sem pensar na preparação. Se vai se pensar na preparação. Mas o retorno só com segurança, como a nossa própria governadora disse. E conquistar essa segurança demanda bastante tempo e bastante pensar. Professora Maria Tereza Fernandes, bom dia. Sabemos que no quadro de professores e funcionários das escolas existem muitas pessoas em idade de aposentadoria e que estão dentro do grupo de risco, ou mesmo com alguma peculiaridade particular. Pergunta, essas pessoas poderão ficar em casa devido a essa questão? Outro problema para se resolver, Padre Costa? Outro desafio, aliás? Um bom dia, Maria Tereza, a todos aqueles que desejam e que se sentem contemplados por essa pergunta. Porque, na verdade, aí está, digamos assim, Marcos, Suenira, caríssimos ouvintes,
o problema que as pessoas pensam que é voltar, né? A pessoa pensa que a escola tem dinheiro, ela é particular, ela pode preparar um plano, organizar tudo da melhor forma possível, todos os requisitos de higiene, e o Estado pode fazer uma grande licitação, também poderá fazer isso, e a escola, a sua estrutura física fica preparada, verdadeiramente. Agora, outra situação mais delicada do que essa propriamente é a questão de pessoas, né, do pessoal. Nós temos aí exatamente situações de pessoas que têm comorbidade, que não podem sair, são professores que têm as suas peculiaridades, às vezes estão próximos da aposentadoria, às vezes tem uma doença, às vezes tem uma situação particular de cada um. Então, num possível retorno, a escola já começa desfalcada. Ela já começa desfalcada na sua equipe, né? E exatamente no período em que se precisaria ter uma grande equipe, talvez além da equipe que tem, conseguir acrescentar um número de pessoas de auxiliar nesse processo para, digamos assim, ajudar a organizar. Então, num período em que nós vamos precisar de mais gente, na verdade, nós teremos menos gente no colégio, e são aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia, que conhecem o andamento das atividades da escola. Muitas dessas pessoas obrigatoriamente não poderão vir à escola nesse período, exatamente pela sua comorbidade. Então, tudo isso são situações que se colocam, perguntas importantes que todo mundo está se colocando. Minha missão aqui é provocar, e vocês não querem responder. Pergunta talvez que muitos se fazem no momento claro que o ideal seria voltar na condição realmente ideal, né? Quando é que essa condição ideal irá acontecer? Por exemplo, se terminarmos 2020, entrarmos em 2021 e essa condição ideal não surgir, como é que fica essa questão? Bom, Marcos, certamente o senhor vai falar. Nós temos que acreditar na ciência, ela está desenvolvendo. Aliás, se nós percebemos também o desenvolvimento das atividades médicas dos hospitais, nós já tivemos um grande crescimento, o número de pessoas que estão sendo curadas, o número de mortes que está sendo cada vez, ainda é grande, mas está diminuindo aos poucos. Por quê? Porque os médicos, os hospitais estão aprendendo a conviver com uma doença que é tão nova e que traz tanta surpresa. Mas, de qualquer maneira, os operadores da saúde estão fazendo a sua parte, estão aprendendo a lidar com isso, e por isso nós já tivemos resultados bastante eficientes e satisfatórios. Isso nós não podemos negar. O outro aspecto é nós sabermos que há grupos de cientistas do mundo inteiro trabalhando em busca de soluções de vacinas, né? Então, nós temos aí vacina em vários países, e o Brasil entra nessa dinâmica do teste, da participação também dessa vacina. Então, para mim, a normalidade só vai acontecer em toda a sua dimensão com a aquisição da vacina, com a distribuição, e quando toda a população estiver vacinada. Aí sim nós teremos condições de voltar à normalidade, não só da escola, mas de qualquer outra atividade. Você concorda, Sonira, com o Padre Costa ou não? Concordo sim, Marcos Dantas. Eu acho que a gente precisa prevalecer com o direito à vida, com a segurança. Então, é um desafio, né, quando você diz assim, terminar 2020 e a gente não ter... Mas a gente tá fazendo o quê? A gente está preservando a vida. A gente está cuidando das pessoas. Que eu acho que mais forte ainda, essa pandemia nos sensibilizou para a importância do cuidar do outro e cuidar de si. E quanto aos estudantes, aos professores, a gente precisa pensar na qualidade de vida deles, nesse processo de interação. Por que é que a gente tenta viabilizar o ensino remoto? Para que esse estudante seja acolhido também. A semana passada, a gente participou de uma live, que você também participou em outro momento, com os meninos lá da Escola Estadual Joaquim Guedes. E essa live que eu fui assistir era com alguns estudantes. Eu me senti curiosa em escutar o que é que eles estão sentindo, porque a gente tenta trabalhar com o órgão tentando viabilizar, mas a resposta deles é o que nos fundamenta. E aí foram a estudante Yasmin, Johanne, e falaram muito sobre
como estavam se sentindo nesse momento. E um dos pontos mais fortes na fala delas foi o processo de estar interagindo com a escola, de estar interagindo com os professores. Mostraram até um outro olhar que eles tinham dos professores, que foi evidenciado nesse momento de pandemia. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar na preservação da vida de todos, dos estudantes, dos profissionais de educação, a saúde mental e física. Se chegar ao final de 2020 e a gente não tiver tido condições ainda do retorno, mas as interações estão acontecendo, e eu acho que a gente preservou mais ainda se a gente não tiver tido essas condições, quando a gente pensa em interagir com esses estudantes. Trazer esse estudante para a escola, como o Padre Costa disse, a gente pode ter todas as condições possíveis de transporte, de tudo. Mas como a gente vai conscientizar o pensamento deles com relação a isso que é novo para a gente, o uso das máscaras, o uso da higiene e o uso desse afastamento, né? Que a gente chega, tem vontade de chegar perto, de fazer um aperto de mão e tudo, e a gente não tem condições. Aqui nas nossas redes sociais, Dorinha Rocha, bom dia, uma conversa muito esclarecedora, sem vida não há escolas, né? Solange Medeiros tem alunos também que fazem parte do grupo de risco, problemas respiratórios, obesidade e outras comorbidades. Meu filho é um deles. Edomar Batista, acredito que no 9º mês do ano, ainda pensar em voltar. Gente, o MEC, a Instituição Nacional de Educação, já decretou que até 31 desse ano, de dezembro, tudo seja estudo remoto. No âmbito das universidades, imaginamos os demais níveis, né? Então, na verdade, o público que também não está concordando muito com essa questão desse retorno, né? O professor Sérgio André, ele que é diretor do SES aqui de Caicó, que é outra escola particular, mandou um áudio aqui para o nosso programa, vamos ouvir. Marcos, boa tarde. Analisando a fala do secretário, eu entendi que o que vai nortear a volta às aulas serão o decreto, a capacidade da escola e a situação dos municípios em atender às recomendações básicas. Diante disto, qual é a posição do SES? Nós vamos primeiro ver o decreto e aí anunciarmos a nossa posição. Nós já temos um protocolo pronto com as medidas sanitizantes tomadas, ou seja, existe um planejamento hoje no SES pronto para a retomada das aulas. Agora, nós vamos retomar de forma segura, então a gente precisa primeiro ver com muita clareza o que é que o protocolo do Estado diz, para a gente poder então se posicionar, mas nós estamos no caminho para o retorno. Agora, sabendo que vamos voltar escalonado, né? A gente vai voltar paulatinamente. Um abraço, Essa é a nossa posição. Um abraço, Sérgio. Obrigado pela sua participação. Abraço aqui também o professor Ronaldo Carlos, aqui na escuta aqui do nosso programa. Padre Costa, e a posição do CDS? Olha, o CDS, desde que se cogitou, vamos voltar um pouco mais, né? Desde que foi decretado o fechamento das escolas, das aulas presenciais, o CDS em 15 dias já começou o seu ensino remoto, né? E vem aperfeiçoando e, digamos assim, temos feito o possível e atendido às demandas, otimizado o nosso ensino remoto. Então, de certo modo, dentro desse contexto, está funcionando a contento. Desde que se cogitou há algum tempo atrás o possível retorno e até empresas nos procuraram para se oferecerem como operadoras do processo, todo o processo de preparação do cumprimento do protocolo de um retorno. Então, nós estamos dentro disso, né, já temos muitos equipamentos e preparamos a escola para isso, para o retorno. Estamos preparando. E aí, com esse decreto, com as exigências do governo do Estado, certamente nós vamos otimizar e deixar a escola preparada para isso. Agora, como eu disse anteriormente, o problema não está... Isso nós temos condições de fazer, né? Todas as escolas têm condições de fazer a preparação
otimizada da sua estrutura. Inclusive o Estado, os municípios, se quiser, fazem uma grande licitação, né, uma questão da vida, então também tem esse, ainda que não esteja nesse momento preparado, mas poderá, digamos assim, com um certo tempo, se preparar e voltar. Mas o problema é mais do que uma estrutura física, é mais do que uma estrutura sanitária, é mais do que propriamente um protocolo de exigências a serem cumpridas. O problema está em que nós trabalhamos com pessoas e pessoas têm as suas particularidades, as suas necessidades, as suas carências e as suas os seus problemas de saúde e tudo mais. Então, veja aí, Solange colocou, nós tínhamos colocado a questão dos professores e funcionários com comorbidade, e a nossa ouvinte aí coloca a questão dos alunos, que há também alunos com comorbidade, né? A questão do ensino remoto, digamos assim, a escola funcionar parcialmente com o ensino presencial e ensino remoto, vamos ver essa situação. Como nós vamos fazer é uma questão, você disse que coloca questões, compete a nós debater e estamos exatamente dentro dessa dinâmica. Como fazer a seleção daquele grupo de crianças que vão vir naquele dia, né? Digamos assim, isso já causa uma preocupação. Depois, se a escola, se há uma possibilidade do retorno às aulas presenciais, a maioria dos pais que não deseja esse retorno, que não quer este retorno, essas crianças desses pais têm direito ao ensino remoto em sua casa. Aí vamos imaginar aqueles pais, ainda que seja uma pequena quantidade, que deseje o ensino presencial, eles também têm o direito de ter a escola dos seus filhos de forma presencial. Tem direito, aqueles que acham que não tem problema, eles têm direito. Aí vamos imaginar que os nossos professores, já com tantas situações adversas, como Maria Tereza colocou aí, como Senira também tocou nesse assunto, né? Aí você tem professores, e a grande maioria é assim, ele trabalha no estado e trabalha no município. Ele trabalha no estado e trabalha numa escola particular. Ele trabalha no município e trabalha numa escola particular. Então, praticamente todo mundo tem dois vínculos. Como uma escola vai atender, uma reflexão importante, como o estado, o município, as escolas particulares vão atender 2 turnos de escola para os seus alunos. Um turno presencial e um turno remoto. Eu estou falando aqui, chamando a atenção, não é oferecer qualquer coisinha por um WhatsApp e jogar, não. Eu estou falando em aula mesmo, uma programação séria, uma escola que veja as coisas com seriedade, ela não vê o seu retorno, a possibilidade do retorno apenas nessas medidas sanitárias, não. Você coloca coisa bem interessante, porque o aluno que não aderir, por exemplo, ao sistema presencial, ele vai ter direito ao remoto. Ele vai ter direito ao remoto, sim. E a escola ela vai ter que estar preparada para 2. Então, o que a Suenira coloca é um ato de responsabilidade muito grande. Achar que o Colégio Diocesano ele está preparado do ponto de vista da estrutura física, de tudo aquilo que temos para cumprir os protocolos de saúde. Mas o problema são outras situações. Ele tem que estar preparado para dar aula, o ensino normal, vamos dizer assim, das aulas do CDS, é pelo turno matutino. Então, aqueles pais que querem aula presencial, eles têm o direito de vir à escola, os filhos têm direito de vir à escola pela manhã para assistir. Ele não pode, o colégio não tem como oferecer o ensino remoto pela manhã, já que vai dar aula presencial. Mas tem a obrigação de oferecer à tarde. À tarde não tem professor, porque aquele professor trabalha em outra localidade, né? Então, é muito... Eu acho, digamos assim, uma pessoa
se referiu, o determinado colégio tem toda a estrutura física, tem toda a estrutura sanitária para voltar, estamos preparados para isso, é não compreender o complexo da educação, né? E não compreender aqueles pais que não vão mandar os filhos para a escola e têm o direito de manter o regime remoto. Esse cenário que o Padre Costa coloca, Suenira, da obrigatoriedade da escola em oferecer as duas plataformas, né? Tanto a remota como a presencial. Na escola pública é mais difícil? É mais difícil, mas é o que está lá nos protocolos como ensino híbrido, Padre, ou como ensino híbrido, Marcos Jantas. O governo da professora Fátima Bezerra, ela é muito democrática, né? Então, está circulando aí uma pesquisa até hoje, porque também a gente precisa, não é, Padre Costa, ouvir todo mundo. Então, essa pesquisa que foi lançada ontem, na própria pesquisa aparece o momento do pai, dos estudantes, da comunidade, dos parceiros de educação, professores, todo mundo opinar. E aí é falando sobre esse possível retorno quando se tiver condições. Então, o que for dito nessa pesquisa também será considerado. Então, pensar nesses protocolos, aqui a gente falou talvez 5% do que se diz um protocolo desse, mas a gente tem situações da criança que vai apresentar sintoma na escola. Quando a criança apresentar sintoma, vai ser o sintoma da gripe ou o sintoma, a gente já vai fazer essa confusão se é da Covid ou não. A criança em casa, eu estou falando de criança, mas estou me referindo aqui ao estudante. A criança, ao jovem, ao adolescente, ao idoso, que aí a gente trabalha também com a educação de jovens e adultos. Então, essas pessoas que têm em casa também, pessoas que estão doentes, que estão com a Covid-19, como é que vai ser para a gente fazer essas identificações, que são necessárias, que o protocolo também trabalha com isso. O protocolo também trabalha com quem tem situações em casa que cuida de idoso, que cuida de... Gente, é 1 milhão de pessoas que fazem parte da educação do estado do RN. 1/3 da população do RN. Então, assim, é muita responsabilidade. Claro que... Quem é que não quer voltar? Né? A gente está trabalhando em casa e a gente sente necessidade de estar no espaço de trabalho, que é o que nos caracteriza como ser humano, como profissional. A DIREC, no caso, é a sala da direção, é o momento do café, a interação, nada substitui o presencial, nada. O que a gente faz é paliativo, tentando atender da forma mais responsável, da forma que a gente consegue os estudantes, né, os professores. Mas a gente precisa voltar, Marcos Jantas, com essa segurança por completo, né, por completo, pensando em todas essas situações. Aí vem os aspectos físicos, sociais, motores, psicológicos, cognitivos, porque nós somos um ser humano que temos tudo isso. Não é? Então, assim, a gente fez o estudo, a gente está fazendo a nossa parte, a gente já fez 2 reuniões com gestores, coordenadores pedagógicos, e nessa última reunião a gente trouxe também os coordenadores financeiros das escolas, porque tendo em vista que a gente vai trabalhar com a biossegurança, né, vai trabalhar com compra de material e tudo. E a gente está estudando para que cada um olhe para a sua escola. E aí, como o próprio secretário disse, né, os municípios vão fazer esse estudo. E pode ser que tenha resultado diferente de município para município. No município de Poeira, a gente tem talvez 15 alunos que dependem de transporte. No município de Caicó, a gente tem um número imenso. Então, assim, eu acho que todas essas situações precisam serem discutidas. Tudo que a gente está fazendo aqui é debate, é ouvir, para refletir. A gente precisa muito ouvir a opinião dos outros também, do povo. Na pesquisa está vindo aí a opinião do professor, do estudante, de tudo. Mas é muita responsabilidade que está nas nossas mãos, não é, Padre Costa? E aí um passo em falso que a gente der, a gente pode até causar uma desestrutura. E depois vão ser responsabilizados, né? E até julgados também, né? Exatamente. Nós estamos... Para mim, a minha grande preocupação é a salvaguarda da vida. Gente, termos condições de estabelecer, de organizar todo esse protocolo, que a Suenira coloca aí de uma forma mais completa, né? Não é uma questão simplesmente física da escola, ela é uma questão, digamos assim, humanística também. Isso talvez seja o mínimo, eu acho, né? Talvez seja o mínimo, mas são muitas situações que advêm de um retorno, ainda que parcial,
E nós estamos lidando com vida daquilo que há de mais precioso para a família e para a escola, que são as nossas crianças, os nossos funcionários, né? É o nosso grande patrimônio. Quando eu escrevo, me dirijo aos pais, eu sempre coloco na carta os vossos tesouros e os nossos tesouros, né? Que verdadeiramente são os tesouros, a razão da nossa existência. Uma criança que adoece, e nem precisa ser de Covid, basta ela ter uma febre, ela está vindo à aula, e basta ela ter uma febre, uma dor de cabeça, alguma coisa que é normal de criança e de qualquer pessoa. Mas dentro de um contexto desse, isso causa uma apreensão tão grande para as outras mães, para os outros pais, das outras crianças que estão com aquela criança em sala de aula, isso causa um desespero. Então nós temos que ver o todo, e o todo é exatamente essa dinâmica da pessoa humana. Só para fechar, o debate está ótimo, nosso tempo estourou. Padre Costa, o senhor acredita então que o ideal seria concluirmos 2020 com ensino remoto? Olha, eu gostei muito da declaração ontem do secretário de Educação, que ele deixou claro que o retorno está condicionado à operacionalização de todos os requisitos que o protocolo vai exigir, né? Então, em nenhum momento o secretário disse que as aulas vão retornar em 5 de outubro. Ele não disse isso, né? As pessoas aqui estão criando expectativas. Quem quer voltar está criando a expectativa de que o governo autorizou. Não, o governo disse que deveríamos cumprir um protocolo. Caso esse protocolo fosse inteiramente cumprido, então poderia-se ver essa possibilidade, né? Segunda coisa que nós temos que perceber é a questão que nós estamos ainda a presença do Covid ainda é muito persistente no nosso meio. Veja que nós começamos com um caso, e já foi aqui com um grande reboliço, utilizando a palavra bem própria, um grande reboliço. Imagino que hoje nós temos vários casos. Então, eu acredito que nós não devemos nos desesperar, caríssimos ouvintes, que o ano letivo, e caríssimos pais, que certamente estão à nossa escuta, que nós vamos ter um prejuízo do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de dias letivos, certamente vamos ter. Mas, meus caríssimos, nós o ano de 2021 poderá ter 210 dias letivos, e de 2022 poderá ter outros 210, e a gente recompensa isso, a gente repõe isso a nível de conteúdo e a nível de dias letivos. O que nós não podemos brincar, porque nós não podemos recompensar, é com a vida dos nossos colaboradores. Obrigado, padre, por sua participação aqui no nosso programa. Senhora, você acredita que o ideal seria terminarmos 2020 com o ensino remoto? Eu vou pedir permissão de me apropriar pelas palavras de Padre Costa, tão bem quando falou sobre a posição do secretário. E Marcos Dantas, nós estamos fazendo todo esse estudo, né? Há uma equipe toda preparada para isso, que está fazendo todo esse estudo. A Secretaria de Educação, junto com o governo do Estado, vem tendo uma responsabilidade estritamente necessária, né? O professor Getúlio, a professora Márcia Gugel, o professor Lael, que está incluído na construção desses protocolos. Há toda uma preocupação com isso. Abriu o documento para consulta pública, para que todos pudessem opinar. Quando a gente fala da questão da vida, isso é crucial, né? Na live que eu falei que eu participei, quando perguntaram às alunas as duas coisas que elas mais sentiam faltas na escola, e elas acrescentaram até uma terceira, elas falaram da biblioteca, e isso a gente entra em êxtase, né? Porque um aluno se referenciar a isso, sinal que o trabalho está sendo bem desenvolvido. Ela fala aos professores. E quem são os professores? As pessoas humanas. E fala da merenda de Santana, a merenda da merendeira, né? Da então, merendeira Santana. A humana. Então, tudo isso que a gente faz, que a gente tenta construir, é pensar também nesse lado humano, né? Na preservação humana da vida. Então, é uma decisão muito difícil, mas é uma decisão que está sendo tomada e vai ser tomada ouvindo todos, né? Ouvindo os pais, ouvindo os estudantes, analisando cada escola. Então, se a gente chegar ao final do ano sem essa aula presencial,
mas todo mundo vai ter feito um esforço imenso de preservar essa vida e de tentar interagir com esses estudantes. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, se você puder responder de forma bem rápida, né? Os alunos estão fazendo as atividades virtuais do mesmo jeito que os concluintes, no caso o EJA, né? Eles não vão concluir esse período para começar no outro? O que é que está acontecendo? Né? Nesse momento, a gente está como se o semestre tivesse paralisado, porque a gente fez uma computação de até 20% da carga horária anual, depois passou para 40%. Então, quando a gente retornar, a gente vai ver tudo isso. Se a gente retornar com parte da carga horária completa, vai trazer a carga horária que falta. Então, ninguém vai ter o prejuízo de perder ano, nesse sentido que está participando. Os prejuízos a gente está tendo, como o Padre Costa disse, né? O prejuízo a gente sabe que a gente teve muito. E o que a gente fez com a terminalização, Marcos Dantas, da 3ª série da educação de jovens e adultos, é porque são pessoas que vão se submeter a emprego, muitos vão trabalhar na área da saúde, que está precisando desse profissional. Então, a gente também não podia negligenciar isso. Mas que todos vão ter sua carga horária, o esforço que foi feito, o trabalho que foi feito aproveitado. Nem se preocupe. Então, eu quero agradecer aqui a DIREC, que a toda a equipe, que o trabalho é mais ativo nesse momento, né? Agradecer a toda essa equipe que está com as mãos dadas, tentando chegar até essas escolas. Agradecer a equipe da CEEC, agradecer à imprensa, né? Vou falar aqui da imprensa de Caicó, que vem dando esse apoio, também através do programa EJA em Ação. Agradecer aqui aos professores que estão com suas situações dentro de casa, né? A gente agora tem as funções domésticas, tem o cuidado das nossas crianças e tudo, mas estão tentando interagir com esses estudantes. Aos profissionais de educação, aos gestores de escola, aos coordenadores pedagógicos, os coordenadores financeiros e principalmente aos estudantes e aos pais nesse momento, porque dizer que tudo que a gente está fazendo é pensando principalmente na vida. Obrigado, Suenira. São 7h37. Ouvimos aqui no nosso programa Suenira Nóbrega.